Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Oferecimento Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa no filé do Zezé. Esse filé do Zezé que tem tanta coisa boa para mostrar. Não tem ninguém aqui para me dizer o que vai mostrar, mas tem. Vem cá, porque quando você sentar na mesa aparece logo um bocado de coisa boa. E é coisa boa mesmo, viu? Vale a pena. Ainda tem música ao vivo todo dia. Tem o famoso rodízio de pizzas à noite. Olha, tem as ostras vivas. Ei, filé do Zezé. Bom mesmo é quando eu recebo uma convidada, que já tem um tempinho que não vem aqui, mas que eu sempre espero que ela esteja presente, seja nesse programa, seja no Almoçando com a Notícia, porque é formidável, ela sempre tem alguma coisa a somar. A minha querida Rosa Tenório, que hoje voltou ao Tribunal de Contas, mas está no Ministério Público de Contas, que é um apêndice do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, assessorando exatamente o Procurador-Geral em tudo que você pode imaginar, com a competência que ela tem, inclusive já ter passado pela presidência de uma CGE, né, que é a Controladoria Geral do Estado. Então, minha querida Rosa Tenório, que prazer recebê-la mais uma vez. Eu queria até dizer que hoje, por acaso, eu estava fazendo contas, e você ocupa o 27º 1500, ou seja, é o lugar, é a posição do número de entrevistados que esses programas têm. E você está hoje na posição 27.500 entrevistados desse programa. Oh, que bom, que bom, né? Que bom, Geraldo. Sempre um prazer também voltar com você, com essa descontração e alegria. E a gente está poder falando aqui para os seus ouvintes de temas sempre palpitantes, sempre atuais, tá? Conduzido por você, sempre com maestria. Então é sempre um prazer estar aqui. O prazer é meu, Rosa, o prazer é meu, até com toda a sua competência. Como é que você... Vamos começar uma coisa assim mais generalizada nesse momento. Como é que você está enxergando essa coisa interessante que está acontecendo no Brasil, que é o ataque violento e deve ser feito à corrupção, sem dúvida alguma. As pessoas está acontecendo em termos de... A gente sente que existem modificações, que o sistema, que as pessoas começam a entender que o velho Brasil não pode mais acontecer, que ele tem que mudar. E, paralelamente, você vê um presidente da República que está mexendo com a economia do país através do seu ministro da Fazenda, mas que tem uma popularidade de 10%, é lá embaixo. Ele é rejeitado por 90% do povo brasileiro. Isso lhe parece uma grande incoerência ou não? É verdade. Eu até vi uma charge hoje, interessante, Geraldo, onde você tem duas televisões ligadas e um grupo de pessoas observando uma informação. A informação, que não tinha ninguém ouvindo, era que o Brasil melhorou seus índices econômicos. Perfeito, tá exatamente, certo? os Falando econômicos. exatamente disso. E o outro era comentando que Neymar vai operar um dedo midinho. Isso. Todo mundo olhando a televisão do dedo midinho Do Neymar. dedo midinho, e não olhava para o resto. E ninguém dando atenção. Então é uma charge muito atual, muito interessante, pertinente, que é a sociedade que a gente vive. Sem dúvida alguma. É a sociedade que a gente vive. O brasileiro, a gente tinha comentado recentemente também, quando a gente se encontrou, na última vez que a gente esteve aqui, falando que, infelizmente, a população
não enxerga essa necessidade ainda. A sociedade que a gente vive é essa, Não, não é ela verdade? não está preparada. Pois, exatamente. Então, a gente tem que ter essa reforma política urgentemente, né? Que é difícil, porque os políticos estão lá, são eles que vão alterar. Enquanto não houver um entendimento que nós, cidadãos, sociedade, temos que cobrar, temos que entender esse processo, os políticos parece que também não vão entender. Claro que né? não. Então, nós temos um papel muito importante. Não é só mudança política, não é só mudança da Previdência, não são só essas alterações Claro que importantes não. e necessárias. É muito mais a mudança de cada um de nós. Da própria sociedade da própria como um todo. sociedade. Não tem razão. Não é Você verdade? eu acho esse um dos melhores temas que podem ser discutidos. Ainda ontem eu falava num programa sobre essa questão e dizia o seguinte, falava sobre a questão do voto. Ah, porque o brasileiro não sabe votar. O brasileiro não sabe escolher para votar. E ele não foi capacitado para isso, de um modo geral, ele não foi capacitado para isso. Foi? Não, foi não. E outra coisa muito séria que a gente está vivendo é o desemprego. O desemprego. Né, Geraldo? O desemprego é uma coisa que, assim, como a falta de saúde, eu acho que são dois problemas que massacram a sociedade, que massacram o cidadão, a população de modo geral. E como se as pessoas estivessem alheias ao processo, porque os problemas delas são tão grandes e estão se avolumando, e aí a gente não vai estar voltando às questões políticas, às questões econômicas, Claro. ou às decisões erradas que foram tomadas por os nossos comandantes aí, maiores. Enfim, o problema é muito maior para sociólogo, para economista, e certamente não é para mim. Agora é um senhor labirinto. Agora é difícil, são muitas vertentes, são muitas nuances, que se a gente for ver, é meio filosófico até, meio sociológico, com né, certeza. Geraldo? Mas a população vive uma coisa meio louca. A rede social é uma coisa impressionante, né? Você vê esses YouTubers, a gente já está, eu estou entrando em rede social, eu fico impressionado. Não, eu já acho ótimo. Eu fico impressionada como é que esse youtuber com 4 milhões, 5 milhões de visualizações, entendeu? O nível de informação que se passa. A pior E possível. a sociedade curte, a sociedade acompanha. Exatamente. Né? Então a gente tem a gente tem que trabalhar e pensar que tem que ter uma mudança em cada um de nós, a gente tem que trabalhar. E a educação é a base, a gente tem que repensar o Brasil. Eu fico imaginando que às vezes a gente fica sem norte, né? Mas por onde eu começo? Totalmente. Por onde eu começo, né? Ô, Rosa, eu te pergunto uma coisa, você falou nesse assunto agora, por exemplo, da questão da educação. Então, não, educação, todo mundo, né? Educação é básico, saúde é básico. Só que tem o seguinte, a coisa chegou num fundo de poço tão grande, aí que eu lhe pergunto, que para você modificar toda a estrutura educacional desse país, são 2 gerações à frente. Você concorda com isso? Ou mais, né? Ou mais. A gente tem países aí que foram décadas, né? Exatamente. Mas se instituiu que a educação ia ser o norte, Claro. ia ser a prioridade. Tinha que ter uma decisão. Tinha que ser uma decisão Muito e bem. que fosse acompanhada por outros, uma decisão de Estado, não uma decisão política de Perfeitamente. governo, né? Mas, Geraldo, é isso que eu digo, tem horas que a gente fica completamente sem norte, Completamente. né? Mas definitivamente, a gente cansa de falar que tem que ter educação, que tem que ser prioridade. Aí você vê fila de creche de milhões de crianças e não tendo vagas em creches, que é o início da vida da criança, né? Enfim, às vezes cansa, Mas né? não são Você esses os pensa grandes fatores que interessam exatamente aos políticos que precisam Pois do é, voto? pois é. Porque se erradicar o analfabetismo, se der saúde para a população, se acabar com a seca do Nordeste, onde é que fica o voto? As pessoas vão começar a pensar. Vão começar a né? pensar. Não vão gastar ou perder seu tempo Exatamente. tendo que se alimentar, ou procurando educação, ou procurando saúde de porta em porta. Então, se esses serviços que são constitucionalmente obrigatórios, né, para o poder público e livre para o cidadão deveria ser, pela Perfeito. Constituição brasileira, então, se a sociedade tivesse esses serviços ofertados como constitucionalmente deveria ter, eles teriam tempo para pensar, né? Muito bem. Eles teriam tempo para discutir outras questões tão importantes ou mais importantes até. Mas, infelizmente, não tem. Não então, o acontece. brasileiro Agora eu lhe acaba- pergunto, Rosa Tenório, você que sempre teve a oportunidade, ou pelo menos grande parte da sua vida você tem tido a oportunidade
de trabalhar diretamente com essas questões e, sobretudo, as questões de transparência, né? De fazer com que a sociedade tenha acesso à informação de um modo geral, não só através da CGE, mas através do próprio Tribunal de Contas, onde antes, na primeira vez que você esteve, você fez um trabalho magnífico lá dentro, agora volta com outro trabalho magnífico também. Eu lhe pergunto, o que é que está errado para quem acessa as transparências que você vê, que você sabe? O que é que está errado? O que é que está faltando para que isso chegue à grande população? Pois é, a internet veio para revolucionar, né? Revolucionar o mundo, revolucionar a sociedade de modo geral, para o bem e para o mal. Então, hoje você tem na internet, nas redes sociais, informações importantíssimas para o cidadão, para o dia a dia de qualquer pessoa. Então, isso é um fato importante, é uma ferramenta que a gente não pode descartar do nosso Claro. dia a dia, né? Que o gestor não pode descartar e que a gente, cidadão, também não. Então, é um passo importante que foi dado. Não tenha dúvida. Tá? Então, com isso veio a transparência. Os dados estão abertos, estão a todos, a qualquer hora, a um clique, como a gente costuma dizer, e facilita o controle pela sociedade, que é o que a gente conhece como controle social. Agora, como eu falei anteriormente, a sociedade precisa despertar para isso. Não tenha dúvida. Né? Os canais de ouvidoria, os canais de reclames, de Isso. denúncias, existem. Existem, né? Eles não sabem utilizar. Exatamente, são esse controle institucional que a gente chama, formado pelos órgãos, como, por exemplo, CGU, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Gerais dos Municípios, Tribunais de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas da União, Ministérios Públicos O estaduais, próprio governo do Estado, federal, por e exemplo, de contas não é? também. Também. Né? Então, as ouvidorias, esses canais de denúncia. Então, existe, inclusive, onde o cidadão ele não precisa ser informado. Ele pode fazer a denúncia, ele pode fazer o pedido sem ter o teu nome aberto. Muito bem. Né? Então, há o sigilo dessa denúncia, da informação. É o ir e vir. Sim. Você pode obter informação e você pode dar informação na denúncia. Exatamente. Não é verdade? Né? E hoje, com os portais de transparência, com a Aí lei nós de vamos dar uma acesso à paradinha. informação, Aí você, olha, guarde isso, hein? Nós vamos voltar agora no portais de transparência e acesso à informação. A gente volta no segundo bloco Combinado. com Rosa Tenório. Puxa vida, como eu gosto de conversar com ela. É de uma inteligência e, sobretudo, de uma competência que passa para você aquilo que as pessoas e as autoridades precisam cada vez mais passar para nós que formamos a sociedade. A credibilidade. Rosa Tenório, você passa. Me dá licença de dizer, como a Uninassal, a nossa querida Uninassal, cada vez mais e com a nova gestão, tão bem dirigida aqui em Alagoas pelo querido Marcos Gava, que é o chamado vice-reitor, mas é o reitor daqui, está mudando cada vez melhor, para cada vez melhor a sua imagem, uma imagem bonita de um centro universitário, que está cheio de cursos novos, inclusive, vestibulares abertos, você pode acessar uninassal.edu.br e você vai verificar isso, exatamente o que eu estou dizendo. O Sebrae Alagoas, olha o Sebrae Alagoas como ajuda, que as pessoas não pensem só em governo, mas que pensem em si próprias, que possam montar os seus negócios. Ele, Sebrae, que é especialista em pequenos negócios que quando você monta um pequeno negócio, você pensa em ser médio, em ser grande, em ser maior, mas não o faça sem procurar saber as orientações do Sebrae, porque vale a pena. O Sebrae é especialista em pequenos negócios. Vamos lá. A imprensa oficial Graciliano Ramos, fazendo o diário oficial e toda a gráfica do governo, mas com uma parte voltada para a iniciativa privada, e foi através dessa parte que nós lançamos o nosso mais novo livro, o Por Causos da Vida, que está aqui para você rir e se divertir com causos que são verdadeiros, com nomes reais. O seu está aqui. Passar para a minha querida Rosa Tenório, porque depois ela faz a crítica. Isso é o mais perigoso de um autor, entregar a quem pode fazer a crítica. Eu vou entregar o meu a ela. Sancar Veículos é a única empresa de automóveis que está dentro de um supermercado, no pátio do Sam's Club, e que vem com um grande festival por aí. A Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, meu Deus do céu, os dois, uma semana eu estou no filé, na outra semana estou na bodega,
com o Bate-Papo. Todos dois grandes ícones da gastronomia que vocês não podem perder. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, conversando com a nossa queridíssima Rosa Tenório, ela que hoje ocupa uma posição importante no Ministério Público de Contas, dentro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Mas antes de entrar em assuntos diretos do Ministério Público de Contas, ficou alguma coisa no ar, não foi? Pois é, a gente estava falando sobre que é um assunto que eu gosto muito, na verdade, que é a questão da transparência pública e dos portais de transparência, né? Com a internet e essas questões, né? Com legislação específica, veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, a conhecida LRF, depois a Lei Complementar 101, Geraldo, ou 131, que veio alterar alguns dados da LRF, cobrando, né, de todos os entes públicos, e não só os entes públicos, aquelas instituições e empresas. Só um parênteses para o leigo entender. A LRF é a Lei de Responsabilidade Fiscal. De 2000, que veio revolucionar a contabilidade pública. Sem dúvida alguma. Espetacular, colocou um freio, colocou limites no gasto público, né, que você bem falou com o nosso colega anterior. E aí depois vem uma lei complementar, que é chamada Lei da Transparência Pública, que alterou alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, forçando instituindo que todos os órgãos públicos e entidades que recebam recursos públicos tenham esses dados disponibilizados via internet. E aí, com isso, a gente criou os conhecidos portais de transparência e, mais recentemente, em 2011, veio a Lei de Acesso à Informação, que veio revolucionar o serviço público, porque o sigilo passou a ser uma exceção. Produção de dados públicos é público. Sem dúvida alguma. Salvo aqueles de sigilo, realmente, sigilo bancário, sigilo comercial, sigilo fiscal, judicial. Mas a grande maioria de dados, ou todos os dados, estão públicos, estão disponíveis para a população de forma ativa, ou seja, já nos próprios sites de governo, nos próximos sites das instituições,
seja de forma passiva, quando você não encontra na rede, na internet, nas redes sociais, e você inverte o processo. Muito você bem. Pede a informação Muito ao órgão. bem. Então, isso veio revolucionar, são ferramentas. E melhorou muito, não foi? Muito. Ferramenta importantíssima, a sociedade está mais atenta. É a questão da lei, por exemplo. É a lei de acesso à informação. De acesso à informação. Né, que a gente carinhosamente chama de lei de acesso à informação. Exatamente. Então, veio facilitar muito essa fiscalização ou esse controle social feito pela sociedade. Então, a gente tem uma ferramenta importante, a sociedade está aprendendo a usar, e acho que com o tempo isso vai fortalecer e os gestores ficam mais atentos, porque todo o gasto dele, receita e despesa, tem que estar Por disponibilizado. exemplo, só para a gente, eu quero nesses passar sites. correndo para os assuntos do Ministério Público de Contas. Ótimo. Mas me diga só uma coisa. Por exemplo, se ele acessa o portal de transparência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ele já tem muita informação, não tem? Sim. Muita sim, informação. Tem. E ele tem alguns municípios já fornecem isso, e outros municípios têm os seus portais próprios. Muito bem. Né? O Estado tem, o do Estado Muito bem. evoluiu muito nos últimos anos, o município de Maceió e todos os municípios alagoanos, inclusive com ranqueamento. Existe o Ministério Público Federal e o próprio Ministério Público de Contas e o próprio Tribunal de Contas fazia esse ranqueamento, onde ele analisa quem são os melhores portais de transparência do Brasil e, obviamente, de Alagoas. Muito bom. Então, isso está disponível na internet. Estamos bem? Em alguns municípios, sim, em outros não. Não, sim, com certeza. É. Mas isso os outros estados também devem Também, estar assim. tem Não é aqueles, verdade? Tem aqueles com 10, tem aqueles com 0. Querida Rosa Tenório, vamos falar de Ministério Público de Contas dentro do Tribunal de Contas. Como é que funciona e quais são as principais ações desse ano? Pois é, o Ministério Público de Contas, ele funciona inclusive dentro do próprio tribunal, Exatamente. a estrutura física dele é dentro do Tribunal de Contas, conta com procuradores concursados e trabalha com todos os processos de contas dos municípios, das secretarias, enfim, todos os processos de avaliação de contas públicas passam obrigatoriamente pelo Ministério Público, pelo Tribunal e também pelo Ministério Público de Contas, que emite um Muito parecer opinativo, tá certo? Temos assento permanente no plenário do Tribunal de Contas, então o procurador-geral ou algum dos procuradores setoriais tem assento no pleno do Tribunal de Contas com os seus pareceres em cada um desses processos. Atualmente, Geraldo, você me permitindo, a gente tem atuações importantes setorialmente, o próprio Procurador-Geral, o próprio Ministério Público como instituição como um todo. E eu gostaria de destacar, em especial, algumas que eu estou participando. Por favor. Uma delas é uma parceria que a gente está tendo com o Ministério Público Estadual, especialmente o Núcleo do Meio Ambiente, que é o encerramento dos lixões no Estado de Alagoas. Perfeito. Né? Existe uma legislação do Estado de Alagoas, né? A gente, junto com o Ministério Público Estadual, tem feito ações, tá certo, para cobrar. Existe uma legislação já nacional, que é a Lei de Resíduos Sólidos, que já estipula esse procedimento de encerramento dos lixões. Isso. E os municípios têm que depositar todos os seus rejeitos em locais ambientalmente adequados, centrais de tratamento de resíduos, que existem algumas privadas no Estado, e existe também uma do consórcio que fica no sertão alagoano. Então, esse é um trabalho importante, essa parceria com o Ministério Público do Estado, em especial no Núcleo do Meio Ambiente, com o doutor Jorge Dória, a gente tem atuado de forma positiva com grandes avanços. Muito bem. Tá certo? E não podemos esquecer também que há um trabalho direcionado para isso da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Uma outra ação importantíssima também para a sociedade, que a gente tem atuando, para a sociedade eu digo, na verdade é uma ação de atendimento pelos municípios, mas que afeta diretamente os cidadãos dos municípios alagoanos, que é a obrigatoriedade dos municípios alagoanos, através de instruções normativas do Tribunal, uma de 2011, Instrução Normativa 03 de 2011, que institui que todos os municípios alagoanos tenham obrigatoriamente controladores internos concursados. Muito bom, Tá isso certo? é excelente. Isso é de 2011. Em cada município. Cada município tem que ter concurso para controladores internos, instituído por lei as suas controladorias gerais ou seus controles internos, que não vem a ter secretaria de controladoria, o nome pouco importa, mas que tem a função de controle interno, ou seja, aquele controle nos processos. Está instituído desde 2011 e o Ministério Público de Contas tem feito esse papel de cobrar. Dos prefeitos, especialmente dos gestores municipais, esse formato. Muito bem. Agora, só um parênteses, para ele entender. Se está desde 2011 e uma grande parte de municípios ainda não instituiu,
Está caindo em improbidade administrativa ou coisa parecida? Isso vai começar a pesar nas prestações de contas. Nas prestações de contas, porque um dos itens é a instituição das controladorias municipais. Não tendo, então, vai ter, sim... Não adianta assinar como contador ou procurador se não for devidamente concursado. E uma outra ação, essa de controladoria interna, e mais recentemente uma instrução que está valendo cada vez mais. Semana passada foi votada exatamente para a manutenção dessa instrução normativa, que é também o concurso público para a carreira de procurador municipal. Muito bem. E de contador dos municípios. Para quê? Qual a ideia? E o Ministério Público tem sido parceiro da AMA, da Associação dos Municípios Alagoanos. Inclusive ontem tivemos, essa semana, tivemos na AMA, exatamente com alguns municípios, tem 8 municípios que já estão com o processo mais avançado para fazer o concurso público ou por meio de consórcio, enfim, está se desenhando esse modelo para a realização de concursos públicos e dentre os cargos ofertados estarão de procurador e de contadores. Qual é a intenção? Você falou em consórcio, o concurso consórcio. Isto queria dizer o seguinte, não sei, estou perguntando. O contador passa num concurso ou o procurador e atende a mais de um município? Não. O consórcio é para contratar a empresa. Para contratar a empresa do concurso. Mas que a gente está chegando no modelo tudo bem clarinho. Que cada um deva contratar o seu mesmo, porque o consórcio demanda institucional, alguns marcos importantes para que o município, cada um tem que aprovar sua lei de consórcio, então fica mais complicado. E o modelo que está sendo desenhado junto com a AMA é que cada município contrate a empresa para a realização do seu concurso público. Isso já está bem avançado. E também, como já uma instrução normativa tribunal, ou seja, já uma obrigação dos gestores de fazê-lo, a preocupação do Ministério Público em ser parceiro e de forma muito objetiva com os municípios alagoanos, para que a gente possa agilizar e de forma rápida os municípios atendam a esse normativo do Tribunal de Contas, você ter a carreira de procurador e de contador, além do de controlador interno, que é até uma instrução mais antiga. Com isso, o que é que o Ministério Público quer garantir para a sociedade, para o cidadão alagoano em cada um dos municípios alagoanos? Uma continuidade. Muito bem. Uma continuidade. Você vai ter servidores de carreira efetivos no município, e aí quando houver mudança, Geraldo, não importa, de gestor, você tem história lá dentro. Exatamente. Não é? Então é importante assessoria, consultoria. Responsabilidade. Exatamente. Não é de cada um. A gente com isso não está imaginando, se você precisar de uma assessoria específica, de uma consultoria específica, a legislação é atender a lei de licitações, não impede de fazê-lo, tá certo? Mas que você mantenha minimamente um quadro desses servidores de carreira, para que a gente garanta uma continuidade, tá certo? Especialmente quanto das transições de governo, porque o que a gente infelizmente tem visto nos municípios alagoanos, e não é diferente de outros municípios brasileiros, é que às vezes a transição não é feita de forma ordeira, de forma transparente, né? Então é uma realidade que a gente tem que colocar. Perfeitamente. E o Ministério Público de Contas entendeu esse processo e tem sido parceiro da AMA, da Associação dos Municípios Alagoanos, e no intuito de buscar um melhor modelo para a contratação da empresa para fazer esses concursos públicos que devem estar se realizando ainda esse ano de 2018. Coisa boa é receber Rosa Tenório, vocês estão vendo? Quanta coisa vocês aprenderam hoje? Só uma perguntinha final, porque já estamos no final do programa, e aí, em respeito ao que você diz. O estado de Alagoas está ficando mais transparente? Olha, do ponto de vista de ranqueamento, os nossos portais têm evoluído bastante, ou seja, os gestores estão entendendo, e aí você tem uma pressão do próprio Tribunal de Contas, dos Ministérios Públicos de Contas estadual e federal, um trabalho conjunto que a gente tem feito já há alguns anos. A gente trabalha junto com o FOCO, que é o Fórum de Combate à Corrupção, que eu sempre destaco aqui, a importância desse fórum, que congrega todas as instituições de controle do Estado e alguns entes da sociedade civil, alguns sindicatos e algumas entidades. Então, é um fórum misto, digamos assim, com instituições públicas e com sociedade civil também, onde a gente tem avançado na cobrança dessas obrigações por parte dos municípios para dar mais transparência, tá certo? Bom para o cidadão, bom para a sociedade e bom para o gestor, tá certo? Porque quando sair daqui a algum tempo vai ter a consciência tranquila de que fez o melhor para a sua população. Verdade. Então a gente entende que sim, que são o estado de Alagoas, na verdade, e o país. Obviamente que sempre vai ter aqueles percalços, aqueles casos
de corrupção que a gente não pode, né? A auditoria sempre tem que ter, a fiscalização sempre tem que ter, mas a gente entende que com a transparência pública, com a instituição desses portais de transparência, a gente avance muito, porque facilita com essas ferramentas que o cidadão, Geraldo, possa também fiscalizar e ajudar as instituições públicas. Minha querida Rosa Tenório, que prazer enorme ter recebido você. Obrigado, mas obrigado mesmo. Muito obrigado. Nada bem, eu que agradeço. Obrigada pelo livro, gente. Eu ganhei aqui o livro do Geraldo, prometo que vou ler com o maior prazer. Eu quero a crítica. Eu farei tá com todo carinho. Muito obrigado, Rosa. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Quando ele manda dizer que quer, olha, encontro marcado. É ele que manda. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores.